E agora nós vamos ao vivo até o Museu de Arte da Bahia, né, o MAB, para conferir a exposição de Genilson Coutinho, um grande querido jornalista e fotógrafo também. Até Quando é o nome aí dessa exposição. E quem está lá é o nosso querido Ramon Lisboa, que já está aqui ó, no nosso telão, todo lindo, maravilhoso, elegante. Muito boa tarde, meu querido Ramon. Cadê o sorrisinho? Me conte, traga um sorriso para a gente. Boa tarde. Pronto. Boa tarde, Leozinho. Boa tarde a todos do programa Universo. Estamos aqui no Museu de Arte da Bahia para falar sobre a exposição Até Quando, que retrata casos de violência à comunidade LGBTQIA+, e o questionamento é justamente esse: até quando a categoria vai ser morta, né? Até quando casos de violência irão acontecer em todo o Brasil. E como você já anunciou, o Genilson Coutinho está aqui, que é fotógrafo, jornalista e é o responsável por esta obra, que eu já quero perguntar até quando a obra estará à disposição do grande público, evento este, exposição esta, gratuita. Exatamente, a exposição fica em cartaz aqui no MAB Bahia até o dia 22 de junho, né? No horário de funcionamento do museu, de 10 às 17, final de semana também o mesmo horário. Qualquer dúvida, acesse as redes sociais do museu e aí tem horário certinho para não chegar aqui e encontrar as portas fechadas, né? O mês de junho é celebrado o mês do orgulho LGBTQIA+. A gente tem diversos casos que retratam a homofobia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O primeiro caso, é até interessante a gente começar por aqui, o primeiro caso de homofobia aconteceu em 1614, Genilson. Porque, na verdade, esse caso do indígena Tibira do Maranhão, que o professor Luiz Motti resgatou essa história do primeiro caso de homofobia no Brasil, inclusive ele retrata no livro essa história e ele luta para transformar esse primeiro caso de homofobia no Brasil no mártir do movimento LGBT. E a exposição tem esse objetivo, a gente trazer uma reflexão para a comunidade da importância da gente falar sobre esse assunto e combater também a LGBTfobia no Brasil, porque é inaceitável que por ano a gente tenha em média 200 a 300 pessoas que são assassinadas pela LGBTfobia. Somos assassinados por sermos quem somos, né? Então, eu abri a exposição no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, e ela segue em cartaz aqui no museu para que as pessoas estejam aqui e reflitam todos os dias, porque nesse momento que nós estamos conversando aqui, outras pessoas também podem ter sido assassinadas no país. Essa segunda fotografia aqui, eu faço uma homenagem à memória do jornalista Jorge Pedra, que foi assassinado dentro de um hotel no bairro do Rio de Julho. Jorge Pedra, esse que era bastante conhecido, tinha uma academia de boxe ali na região do Tororó, era um cara muito conhecido, era inclusive uma referência no movimento. E tinha um programa de TV também, o TV Fama. Então, a gente traz esses quadros, essas imagens, para falar justamente que essa violência é crescente no país e que os assassinos estão soltos, né? Se a gente fizer um recorte aqui de todas as exposições, que na verdade são 13, mas que representam muito mais tantas outras pessoas que são vítimas da LGBTfobia no país. Então, eu trago nessas imagens a história dessas pessoas. Este caso, Genilson, eu até me lembro, aconteceu em Camaçari, um caso de homofobia. Eram duas mulheres, duas meninas que foram assassinadas justamente por serem lésbicas. Exatamente. Na verdade, elas foram assassinadas por um ex-companheiro de uma das meninas, né? Então, a lesbofobia também está presente nessa discussão da LGBTfobia do Brasil, e a gente precisa falar que as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais nesse Brasil também são assassinadas, principalmente por pessoas que não convive, não sabe conviver com a diferença, não respeita sermos somos. Então, eu trago aqui também o caso da transformista Andressa Lamarque, que tinha acabado de fazer um show e que descia na Estação da Lapa e que foi assassinada, né? E o caso de Tamar também, que no mês de abril agora foi em 2013 que aconteceu o caso. Ele foi assassinado na Praça do Campo Grande e até hoje os criminosos estão soltos. Então, são violências que a gente vive todos os dias e que, infelizmente, a gente precisa todos os dias estar reivindicando por direitos e por justiça para que essas violências não sejam acrescentes. Então, eu trago dentro dessa exposição esse olhar e essa reflexão para que as pessoas percebam que a gente precisa lutar contra a LGBTfobia do Brasil. Não precisa você ser um LGBT para lutar pela vida, né? E eu trouxe a intervenção também do carro de mão, que eu faço uma reflexão do caso da Andara, que foi em 2017 no Ceará, uma mulher transexual que foi alvejada a tiro e depois foi carregada pelas ruas no carro de mão. Então, esse é um dos casos mais conhecidos, mas todos os outros esses casos aqui, como o mais recente, de 2023, que é o de Carla Santos, que é do interior de Itabuna, que ela foi... O companheiro dela teve fogo no corpo dela, ela trouxe o AGE, mas não sobreviveu. Então, são essas violências que a gente tem vivido todos os dias, que a gente não pode naturalizar essas violências. Nós não estamos falando de números, estamos falando de vida de pessoas que são ceifadas por pessoas que não respeitam. No caso de Carla, a gente até acompanhou atentamente aqui na TV Aratu. Na ocasião, ela tinha um relacionamento, certo? Terminou o relacionamento com o rapaz
e estava no hospital acompanhando um familiar. O marido, na ocasião, teria ligado: Carla, me encontre aqui atrás do hospital, que eu quero conversar com você. Quando chegou no fundo do hospital, ele ateou fogo nela, ela ficou internada no interior do estado, se eu não estou enganado, em Itabuna, e depois foi transferida aqui para o HGE, que é uma referência nos cuidados com queimadura, mas logo depois veio a falecer. Está retratado aqui na sua exposição Até Quando, que fica aqui no Museu de Arte da Bahia, aberto ao público, evento esse também gratuito. É muito importante a gente ter conhecimento de casos, como você disse, não é preciso estar integrado no movimento para defender a causa, né? Porque pode ser um pai, uma mãe, um amigo próximo, um primo, um parente que está pertencente à comunidade LGBTQIA+, que pode ser mais uma vítima da transfobia, da homofobia. Na verdade, a gente tem que criar na sociedade um olhar que nós estamos falando de pessoas, né? Independente das identidades de gênero ou das orientações sexuais, nós estamos falando de vidas, né? É um amigo seu, é um conhecido, e quando uma pessoa LGBT morre, nós morremos junto com elas. Você não mata só uma pessoa, você dilacera uma família, né? Quantas famílias que estão sendo retratadas nessas histórias estão em casa hoje, com seu ente querido, e o mais triste de tudo é saber que a pessoa que cometeu esse crime está solta. E as pessoas vivem numa prisão da tristeza e da dor, que a gente não tem como mensurar essas questões. Então, a exposição tem esse objetivo, despertar na sociedade um olhar de que a gente precisa, todos os dias, combater a LGBTfobia, que estamos falando de vidas, né? E eu trago aqui a questão dos números dos anos, né? Fiz um panorama de 13 anos, que o Brasil, há 13 anos, figura como o país que mais mata LGBT no mundo e como o país que mais mata transexuais e travestis também. Então, são dados lamentáveis. E a Bahia é o 4º estado, né? Esses dados são quantificados pelo Grupo Gay da Bahia, que faz esse levantamento anualmente desses casos, e que eu trago essa amostra. E a gente pode perceber que isso pode ser bem mais do que está registrado aqui, porque existem casos que não são tipificados como homofobia, que a família não quer... que não torna público também, né? Não público o crime, a abordagem é diferente. Então, tem várias nuances dentro de um processo como esse, que esses números podem ser muito maiores. Mesmo a gente sabendo que a gente tem a Lei 7.716, que equipara o crime de racismo ao crime de homofobia, mesmo temos uma lei municipal que é até o nascimento, a Lei Estadual Milena Passos, que são dispositivos legais que vai punir a LGBTfobia, mesmo com esses 3 dispositivos, ainda configura como esse país que mais mata as pessoas LGBTQIA+ no mundo. Então, eu quero que as pessoas venham ao museu, visite a exposição e faça uma reflexão. Porque quando a gente faz a pergunta até quando, é quando um de nós é assassinado. A gente pergunta até quando teremos que conviver com essa violência e essa impunidade. Você fala sobre impunidade, até um assunto que eu queria abordar com você, Júnior, você com a extensa experiência que tem, para falar sobre a fragilidade nas leis, que os responsáveis por esta morte, no passado, a gente tem aqui o retrato, 256 pessoas foram executadas por crimes de transfobia ou homofobia. Os responsáveis estão presos ou estão soltos, que podem voltar a cometer crimes novamente como esse? Na verdade, o que a gente tem são os números das pessoas que morreram. Mas se você perguntar assim, cadê os assassinos? Onde eles estão? Estão soltos, né? Que, por exemplo, o caso de Itamar, quando aconteceu no Campo Grande, em 2013, os meninos que estavam envolvidos no crime eram menores. E aí prescreveu o crime, eles não vão responder mais por esse crime. E a família está todos os dias lutando para colocar os assassinos na cadeia, e não estão, né? O caso do Jorge Pedra, que quem deve ter acompanhado na imprensa, o cara que cometeu o crime estava no hotel com ele, mesmo assim não foi preso, né? Ele se envolveu em outra confusão e, a partir daí, conseguiu identificar e fazer a relação, ele foi preso, mas ele está solto. Então, a gente percebe o quanto é preciso a aplicação de fato das leis, porque nós temos 3 dispositivos legais que podem punir a LGBTfobia no Brasil, mas mesmo assim a gente tem esse reflexo dessa tristeza, que são os índices crescentes. A gente não pode naturalizar essas violências, a gente precisa ter políticas públicas, através desses dados, que a gente construa caminhos para a gente reduzir esses índices alarmantes e colocar essas pessoas na cadeia. Porque não faz sentido você tirar uma vida de outra pessoa porque ele é LGBT, né? E a gente combate o preconceito, que informação e o papel do Universo neste momento é informar o telespectador, falar justamente sobre a exposição Até Quando, que está aberta ao público, um evento gratuito aqui no Museu de Arte da Bahia, e a qualquer momento a gente volta com o Genilson Coutinho, que é responsável pela exposição, que é jornalista, responsável pelo site 2 Terços, também fotógrafo e cobre esses eventos da comunidade LGBTQIA+. Muito obrigado por todos os esclarecimentos, por uma aula dada aqui no programa Universo, e obviamente você agora tem conhecimento, não é justificativa para cometer preconceito, qualquer tipo de crime, porque a informação a gente está passando.
Obrigado, Ramon. Muito obrigado aqui no ao vivo, diretamente do museu. Um abraço aí para Genilson, né? Genilson Coutinho, um jornalista, fotógrafo, pela iniciativa dessa exposição, que no mínimo, né, está prestando um serviço para quem for acompanhar, refletir. Né, no mínimo, para você refletir e entender esses números alarmantes em que a comunidade LGBTQIA+, sofre com assassinatos.